Oi, gente. Bem-vindos a mais uma aula. O conteúdo que nós vamos ver agora é a Primeira Guerra Mundial. É bom a gente entender esse termo porque nunca se teve um conflito do tamanho da Primeira Guerra Mundial, com a utilização de novos armamentos, com a destruição e a morte de tantas pessoas. Tanto é que as pessoas que viveram nela a chamaram de a Grande Guerra, justamente porque, ou a Guerra das Guerras, justamente porque ninguém nunca viu um conflito como a Primeira Guerra Mundial. Mas, já que eu estou falando do termo Primeira Guerra Mundial, é bom pensar o seguinte, é bom lembrar isso daqui. A Primeira Guerra Mundial só vai adquirir realmente essa ideia de mundial somente com a entrada dos Estados Unidos. Agora, por quê? Porque os Estados Unidos era tão importante? Não. Porque somente com a entrada dos Estados Unidos é que nós vamos ter participação de todos os continentes na guerra. Ou seja, vai realmente adquirir uma escala global, uma escala mundial. Mas o que é que faz, o que é que fez surgir, o que gerou o surgimento de um conflito tão grande? Ora, problemas também grandes. Você tem que pensar o seguinte, entre as causas da Primeira Guerra Mundial, nós vamos ter imperialismo, neocolonialismo, nós vamos ter nacionalismo, ufanismo e várias outras questões. Então, vou trabalhar por partes, está bem? Depois da Revolução Industrial, nós vamos ter uma transformação na indústria de vários países. Vai se começar a produzir mais. Se eu produzo mais, vem duas coisas aí. Primeiro, eu vou precisar de mais matéria-prima para produzir o que eu quero. Segundo, eu vou precisar de mercado consumidor para comprar o que eu estou produzindo. Mas como fazer agora? No imperialismo e no neocolonialismo, os países que já estavam avançados em sua industrialização buscaram aumentar a sua influência sobre várias regiões no planeta, sobretudo na Ásia e na África. Está bem? Nisso daí vai surgir um probleminha. Alguns países, por ter demorado no seu processo de unificação, como no caso na Itália e na Alemanha, como eles demoraram mais nesse processo, vão demorar a entrar nessa corrida imperialista. Com isso, em comparação com outros países como Inglaterra e França, a Alemanha e Itália, por exemplo, vai ter o quê? Praticamente não vai ter colônia, ou pouquíssimas em comparação com os outros países. Isso aí vai gerar uma situação bem crítica, porque cada país quer ampliar seu império, seu mercado consumidor e mercado produtor. Mas nenhum país quer abrir mão. Quer dizer que você vai ter poucos pedaços de terra sendo disputado por vários países. Está bem? Fora nisso também, você ainda vai ter alguns outros fatores. Por exemplo, como o próprio nacionalismo. Não confundam nacionalismo com patriotismo. No patriotismo, você ama seu país, mas sabe dos defeitos que ele tem. No nacionalismo, você acha, ou ufanismo, seu país é o melhor e os outros são os piores. E como você é o melhor, você precisa de mais. Nisso aí também, ligado ao nacionalismo, você vai ter o quê? Você vai ter os pães da vida. Como assim? Pan-eslavismo, pan-germanismo, que é justamente a ideia que alguns países tinham de unir todos os povos que pertenciam à mesma origem, tá certo? Num só país, num só império. Um exemplo, na Alemanha você vai ter o pan-germanismo. Eles acreditavam que todos os países de origem germânica deveriam o quê? Ficar unidos em um só império, tá bom? Fora isso também, você ainda vai ter o processo de armamento dos países. Está bem? Os países vão passar por um processo de armamento. Justamente devido a essa crise, para se proteger, eles vão se armar. Assim, ó, imagine país A e país B. O país A tem poucas armas, aí vê o país B ficando mais forte. Então o que é que ele faz? Se arma mais. O país B, vendo o país A se armando mais, vai fazer o quê? Ficar parado? Não. Se armar cada vez mais. Está bem? Você vai ter esse processo.
Fora isso também, você vai ter uma coisinha chamada de política de alianças, que foi justamente os países se aliarem para se proteger em um caso de uma eventual guerra. Está bem? Aí você vai ter um conceito bem interessante, que é a questão da paz armada. O que é a paz armada de uma maneira bem simples? Não é uma paz baseada no equilíbrio ou na harmonia, e sim uma paz baseada no medo, pois você está em paz com outro país por não atacá-lo. Agora, por que não o ataca? Porque tem medo de ser atacado também. Está bem? Fora isso, você ainda vai ter o quê? Revanchismo. Alguns países como a França, que haviam perdido guerra anteriormente, por exemplo, tá certo? Na guerra contra a Prússia, que acabou perdendo a Alsácia-Lorena para a Alemanha, durante a Guerra Franco-Prussiana, vai querer uma revanche para recuperar justamente esse pedaço de terra. Quer dizer que você vai ter uma situação como se fosse um barril de pólvora. Mas todo barril de pólvora precisa do quê? Precisa de um estopim. Que no caso, o estopim foi justamente o assassinato do arquiduque austro-húngaro Francisco Ferdinando. Com o assassinato deste, simplesmente seguiu aí uma coisinha que ficou conhecida como efeito dominó, pois bastava dois países entrarem em guerra para os demais saírem acompanhando. Depois que você vai ter o conflito em si, a guerra, nós vamos ter a guerra, vai se desenvolver em duas etapas. Guerra de movimentação e guerra de trincheira. A guerra de movimentação, os países vão tentar aumentar seu território o máximo possível. Assim, os países mais fracos vão ser absolvidos. Na guerra de trincheira, você vai ter uma guerra parada, em que os países vão cavar trincheiras, valas, e ficar com seus soldados lá. Tá bem? Como é que você vai ter o término da guerra? A guerra vai terminar, que você vai ter a divisão entre Tríplice Aliança e Tríplice Entente, com a entrada dos Estados Unidos, que vai dar mais força para a Tríplice Entente. Assim, enquanto a Tríplice Aliança estava mais fraca devido a anos de guerra, a Tríplice Entente tinha mais armas e mais soldados. Consequentemente, conseguiu vencer a guerra. Ok? Valendo lembrar, isso é simplesmente um resumo. Sigam a leitura do livro didático, assim como a leitura do blog. Tchau, tchau.